Olá, olá pessoal, que bom estar aqui de volta com vocês. Obrigada por estarem novamente aqui com a gente, acompanhando mais esse papo de pandemia, né? Quem for entrando aí na nossa live, por favor, eu peço que informe para a gente aqui no chat se a transmissão está chegando bem, se a nossa imagem está chegando bem para vocês, se o áudio está ok. Quem puder, por favor, colocar para a gente isso daqui, vai nos ajudar bastante. Né? Dê para a gente aí esse feedback aí. Nesse iniciozinho, a gente sempre tem um pequeno delay, e aí depois vai fluindo, enfim. E, por favor, quem estiver entrando, deixa aqui para a gente as mensagens, as perguntas, que a gente, ao longo da live, a gente vai respondendo. Bom, meu nome é Rosane Macedo, né? Eu sou jornalista, sou empreendedora, consultora de comunicação e sou editora do portal Vida e Ação, né? E no dia 10 de setembro, né, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para falar desse assunto tão difícil e delicado, mas nunca foi tão necessário falar, né, desse assunto, tão necessário quanto nunca, o projeto Papo de Pandemia do portal Vida e Ação traz essa live muito especial sobre um tema muito importante para muitas famílias, né? E esse tema que nós trazemos hoje na nossa live, ele faz parte das atividades do Setembro Amarelo, que é o mês voltado à prevenção ao suicídio. Esse mês inteiro, o portal Vida e Ação está com matérias, artigos, depoimentos, o mês inteiro sobre Setembro Amarelo, sobre doenças mentais, sobre transtornos emocionais, enfim, sobre saúde mental e emocional como um todo. E para conversar sobre o tema de hoje, saúde mental e suicídio em tempos de coronavírus, a 18ª edição do Papo de Pandemia conta com a participação de 3 especialistas aqui em transtornos psiquiátricos, emocionais e psicológicos. Um dos nossos convidados, inclusive, ele é um case de superação, tentou suicídio e hoje ajuda pessoas a se livrarem dos transtornos que podem levar a esse ato extremo, né? Nossos convidados especiais para esse encontro virtual de hoje são a médica psiquiatra Miriam Gorender. Obrigada, doutora Miriam, por estar com a gente. Eu que agradeço, Rosane. Muito obrigada. Bom, o psicólogo João Alexandre Borba, que também está com a gente. Obrigada, João, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Rui. Eu que agradeço aí o convite. Que bom, que bom. E também a gente tem a Roseli Terra, que é psicanalista. Obrigada, Roseli, de aceitar o convite para compartilhar com a gente aqui a sua história, seu depoimento. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço vocês honrarem com a presença de vocês essa edição do nosso Papo de Pandemia. A gente tem reunido aqui nesse espaço alguns especialistas sobre diversos temas, né, nesse período de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Né, quem estiver entrando aqui, obrigada, Nazaré Barcelos, está aqui entrando na nossa live, foi uma das nossas entrevistadas, querida, muito obrigada, viu? Ela está escrevendo aqui, parabéns pelo tema, tão importante, é verdade. Eu, ao longo desses últimos dias, desde que a gente começou a divulgar a live, muitas pessoas vieram falar da importância, vieram me contar no meu privado histórias muito tristes que a gente, infelizmente, tem tomado conhecimento, né? E eu acho espero que essa live de hoje ela seja uma live para cima, que seja uma live para ajudar pessoas, para a gente compartilhar conhecimentos que a gente precisa ajudar e não julgar, né? Então, eu agradeço a todo mundo que for chegando aqui para acompanhar a nossa live, peço que compartilhem o link, enviem, convidem outras pessoas, deixe aqui suas perguntas no nosso chat, né? Mande pergunta aqui para a gente, as dúvidas, que na medida do possível os convidados vão responder a todo mundo aqui. Né? E antes de entrar no nosso tema central de hoje, eu queria só rapidamente explicar que o Papo de Pandemia é um projeto do Vida e Ação, que nós criamos em junho desse ano, quando o portal completou 4 anos. O objetivo é justamente nos aproximar mais do nosso público e interagir de uma maneira mais simples, mais leve, mais descontraída, durante esse período aí tão difícil para todos nós que ainda estamos vivendo, né? Alguns acham que acabou, mas a pandemia ainda não acabou, gente. A gente tem muito que se cuidar ainda. E além de entrevistar aqui, de trazer aqui especialistas de diversas áreas para compartilhar aí seus conhecimentos, pessoas
de peso, de relevância no cenário da saúde, da medicina, enfim, das terapias integrativas, em todas as áreas do campo da saúde. A gente também traz aqui algumas histórias bacanas de superação, de resiliência, de reinvenção, como a história da Roseli Terra, que ela vai nos contar hoje como ela superou, gente, alguns pensamentos suicidas que ela teve e como ela hoje ajuda, ela virou o jogo, hoje ela inspira pessoas a vencer essa ideia terrível de chegar a esse ato extremo, né, de tirar a própria vida, enfim, de tantas outras conflitos e transtornos aí que as pessoas passam. Pandemia, acompanha então no nosso Facebook, fica por dentro do nosso Instagram, nosso YouTube, acompanha a gente lá e entra no nosso portal também, vidaeação.com.br. Deixa sugestões para a gente. E também tem o nosso e-mail, papodepandemia@vidaeação.com.br. Bom, gente, para introduzir aqui o nosso assunto de hoje, obrigada, a Dora está entrando aqui. Ô, Viviane, obrigada. A Viviane Lopes está entrando aqui. Opa, deixa eu colocar aqui na tela. Não estou conseguindo colocar aqui na tela. A Viviane está dizendo, como sempre, tema muito relevante. Parabéns. A Dora Honorato também está dizendo aqui, parabéns, tema maravilhoso. Obrigada, gente. Quem for chegando aí, por favor, já vão colocando seus temas, as suas dúvidas, e ao longo desse papo a gente vai tentando responder a todo mundo, quer dizer, os convidados vão responder a todo mundo. Bom, ao longo desse... Opa, eu caí, gente, mas já voltei, viu? Então, eu acho que hoje está bem complicado aqui. Não sei se é porque hoje é quinta-feira, eu não sei. Está um pouco complicado aqui o sinal hoje, espero que fique bem. Bom, mas eu estava falando aqui que ao longo de todo esse mês de setembro, né, como a gente já faz há 4 anos, nosso portal Vida e Ação faz uma série especial, né, sobre o Setembro Amarelo, com matérias, entrevistas, depoimentos, artigos de especialistas diariamente. Durante 30 dias a gente traz matérias sobre esse assunto, né, no nosso site, vidaeação.com.br. Porque a gente acredita que é importante, sim, quebrar os tabus, o preconceito e falar sobre esse tema que, infelizmente, assusta e ronda aí tantas famílias no Brasil inteiro, e ainda mais nesses tempos tão difíceis da pandemia do novo coronavírus. Bom, a gente tem uns dados aqui que é o seguinte, a cada ano, cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A situação de isolamento ou de distanciamento social, que é o que nós estamos vivendo hoje, imposta pela pandemia do novo coronavírus, agravou essa situação. Um estudo publicado em abril desse ano, nos Estados Unidos, ele aponta algumas consequências que podem aumentar o risco de suicídio, como estresse econômico, solidão, desconexão social e aumento da ansiedade. Muita gente ansiosa e que começa com ideias aí de, infelizmente, difíceis de lidar. Um outro levantamento também do Comunica que Muda, que foi divulgado em maio, ele mostra que houve um crescimento de menções ao suicídio nas redes sociais. Se era 6,3% em 2017, passou para 23,5% em 2020. Em 2017, se falava muito ali, tudo estava muito relacionado à questão da baleia azul, não sei se vocês, né, se todo mundo que está assistindo, a gente se lembra disso, como é que foi esse ano, teve muita notícia sobre isso, e agora, mais recentemente, em maio desse ano, a palavra suicídio, ela apareceu diretamente associada ao sentimento de solidão e ao vazio aí que surgiu, né, ganhou mais espaço aí na pandemia, no novo coronavírus. Bom, então, para iniciar esse papo de hoje, eu queria conversar com a doutora Miriam. A doutora Miriam Gorender, gente, ela é psiquiatra, psicogeriatra, professora da Universidade Federal da Bahia e da FTC, UniFTC, não é isso? E ela também, gente, ela é diretora da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. A ABP, ela é uma das entidades que realizam a campanha Setembro Amarelo aqui no país, ao lado do Conselho Federal de Medicina, o CFM, e do Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, que é bastante conhecido da gente também. Bom, doutora Miriam, uma pesquisa recente da ABP
mostrou um aumento na procura por atendimento em consultórios psiquiátricos nesse período da pandemia, né, diante aí dos altos níveis de ansiedade, estresse, depressão e outros problemas que se agravaram em quem já tinha algum transtorno ou problemas que surgiram em que até então não tinha nada nesse sentido assim diagnosticado. A senhora pode nos detalhar um pouquinho mais sobre esse estudo, o que vocês concluíram pela ABP e assim, se há alguma projeção que relaciona esses dados com a possibilidade de um aumento nas taxas de suicídio, doutora Miriam? Sim, nós temos sim. Nesse estudo que nós fizemos, cerca de 60% dos profissionais que responderam, ou seja, psiquiatras associados à Associação Brasileira de Psiquiatria, responderam que sim, que na época do estudo estavam com um aumento de procura por atendimento e também com um agravamento de quadros. E é isso que praticamente todo mundo que eu conheço em psiquiatria está constatando. Eu acredito que outros profissionais de saúde, como psicólogos, também estejam experimentando isso, porque a procura realmente é muito grande. Na questão do suicídio, nós não temos números concretos ainda, mas é muito provável que a gente tenha um aumento mesmo de taxa. Nós temos a seguinte questão, que nem sempre ela é falada. Nós hoje temos uma noção muito clara da correlação entre suicídio e doença psiquiátrica. A gente sabe que quase 100% das pessoas que suicidam têm doença psiquiátrica e uma boa parte não tratada ou não tratada adequadamente. 60% dessas pessoas nunca viram um especialista, às vezes nunca viram um médico, né? E uma boa parte das outras pessoas que chegaram aí não tiveram um tratamento adequado. E nós sabemos também que com o tratamento adequado do transtorno de base e mais suporte e terapias além do tratamento médico, nós podemos prevenir 9 em cada 10 mortes. Então, a gente, tanto assim que a ABP é quem trouxe essa campanha para o Brasil em 2014, e esse ano o nosso lema é preciso agir, porque a gente não pode só ficar falando, porque só falar não resolve, não. A gente precisa ter ações que, de fato, impliquem em prevenção. Só para adicionar um comentário ao que você falou, Rosane, dessa questão da busca na internet, tem uma coisa que é muito infeliz, mas é verdade. Os dois temas mais procurados na internet, e eu não estou falando só do Brasil, como se matar e como fazer bombas. Tanto assim que a gente vem trabalhando junto ao Google, inclusive, para que quando alguém tecle uma busca dessas, de como se matar, ele caia não em algum site que vá falar de métodos, que é a pior coisa possível, mas sim que ele caia em um site onde ele possa procurar e encontrar ajuda. Certo. Agora, essa campanha para Setembro Amarelo, ela surgiu em 1994 nos Estados Unidos e ela só chegou ao Brasil em 2014. Por que tanto tempo? Por que demorou tanto para esse movimento chegar ao Brasil? E quais os resultados já obtidos até aqui, de 2014 para cá? Eu acho que a gente conseguiu aí quebrar alguns paradigmas, né, doutora? Quais os grandes desafios da campanha nesse ano, aí, em plena pandemia do novo coronavírus? Olha só, a gente infelizmente não conseguiu ainda nenhum resultado em termos estatísticos de redução de taxa, né? O que nós temos conseguido é, de fato, uma quebra do preconceito, especialmente relacionado à imprensa, porque até muito pouco tempo atrás, a imprensa em geral não falava disso de jeito nenhum, e com razão,
porque existem formas de falar, por exemplo, dando os meios, o nome, locais, coisas desse tipo, que de fato podem aumentar o risco de pessoas cometerem suicídio. Mas a gente tem conseguido explicar que existem formas de falar do assunto que, ao contrário, são benéficas e ajudam a reduzir o risco, como essa live que a gente está fazendo aqui. Sim, sim, sim. Inclusive, a gente, assim, na faculdade de jornalismo, a gente aprende, não se deve falar nesse tema, esse tema é um tema tabu. Então, durante muito tempo, ele foi empurrado mesmo para debaixo do tapete, porque não é porque ele era tabu, porque correlacionava-se a cada vez que se publicava algum caso, né, havia um número maior de outros casos que sugestionava pessoas a cometerem esse ato. A gente chama isso... Os jornais deixavam de publicar porque achavam que não encontravam a abordagem adequada. E agora a ABP nos ajuda, né, com manuais, ajudando os jornalistas aí a ter uma abordagem mais adequada, né, doutora? Sim, isso é chamado efeito Werther. Por quê? Porque houve um escritor alemão, né, chamado Goethe, muito famoso até hoje. Ele foi um dos pioneiros do romantismo, né, na literatura, e ele escreveu um livro que foi um grande sucesso de vendas, que se chamou Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro, ele descrevia um amor do jovem Werther por uma mulher que era impossível, inacessível. E aí, no final do livro, ele comete suicídio. O problema é que esse livro foi um imenso sucesso de vendas e foi ligado a uma onda de suicídios, todos eles ligados ao livro de alguma forma. Ou o livro estava adjunto, ou o jovem estava vestido do mesmo jeito, ou se matava do mesmo jeito. Então, esse tipo de efeito de contágio ficou conhecido como efeito Werther. Entendi. E por isso, talvez isso influenciasse tanto a imprensa brasileira também, né, doutora Miriam? Sim, ele tinha razão. Quando se fazia com abordagem muito sensacionalista, infelizmente, né, alguns veículos ainda têm esse tipo de prática e não dá ajuda e não dá quebra do paradigma, né? A gente observa isso. Agora, eu queria perguntar aqui para o João Alexandre. Gente, o João Alexandre Borba, ele é psicólogo, ele é terapeuta de casais e família, master coach, mentor e cofundador do Instituto Internacional Japonês de Coaching e também da Abra Coaching, Academia Brasileira de Coaching. Inclusive, eu fiz um curso lá na Abra Coaching também. Na época, o João foi meu instrutor também lá, foi meu master coach. Né? Tem bastante tempo isso. O João é um mestre querido, entendeu? E eu queria perguntar aqui para o João. João, você que lida muito com as famílias, né? Muitos casais, filhos, avós, passaram a conviver mais por conta do confinamento, né? E isso acentuou aí os conflitos já existentes em família, exacerbou ou fez surgir outros conflitos. Você percebeu aí na sua prática aí clínica, eu imagino que você deve estar atendendo muita gente aí pela internet, né? Boa parte dos psicólogos estão trabalhando assim, né? Você percebeu na sua prática um aumento na procura por ajuda em casos de transtornos emocionais agravados pela pandemia? Teve casos aí de pessoas pensando em tirar a própria vida, João? Sim, teve sim, Rô. E no trabalho, como eu trabalho muito com família, todo trabalho, quando chega alguém com essa vertente voltada para o suicídio, eu procuro trazer a família junto, para poder ter um trabalho em cima da vinculação, que a gente sabe dentro da parte terapêutica que quando essa vinculação aumenta, o risco começa a diminuir. Então tem várias formas de trazer na pessoa para uma ancoragem maior, para com que ela fique mais conectada com a vida, e ela não fique tão conectada com esse movimento da partida, né? Porque o suicídio ele é um ato de desespero. A pessoa está buscando eliminar a dor, e aí no meio do embalo ela acaba eliminando a vida junto. Tem um movimento onde quando tem a família junto, dá para perceber a dinâmica. E nesse momento de pandemia, o que eu tenho observado é que as dinâmicas familiares elas ficaram mais evidentes. Porque dentro de toda estrutura familiar, tem as formações dos grupinhos, das panelinhas, das questões que eu tenho mais com tal parente, ou com um filho, ou com um tio, ou com um avô, uma avó. E na pandemia, como as pessoas acabaram ficando mais unidas,
o que antes dava para ser disfarçado, no momento em que eu ia para o meu trabalho, no momento em que o filho estava no colégio, começou a vir à tona, começou a chegar à superfície. Então, por conta disso, os relacionamentos começaram a trazer mais à tona o que estava incomodando. E aí, nesse momento, onde o isolamento está mais presente, onde a gente está tendo que olhar mais para certas questões, está tudo borbulhando. Então, está virando um prato cheio. As questões familiares estão aparecendo com tudo. E eu já peguei 2 casos, agora recentes. Um foi por volta de maio, foi no finalzinho de maio, e o outro agora, em julho, final de julho, onde veio uma pessoa com uma demanda que ela estava com vontade mesmo de tirar a própria vida. E aí eu comecei a falar para ela, vamos começar a trazer pessoas para poder chegarem na sessão, e a gente foi aos poucos criando essa rede de proteção, né, para poder ela começar a perceber que ela pode ter isso, né, esse vínculo. É verdade. Enquanto a gente está falando aqui, as pessoas estão entrando no nosso chat e tem aqui, por exemplo, olha, as pessoas hoje elas estão quebrando, justamente, doutora Miriam, e muito importante a iniciativa do Setembro Amarelo, da ABP e das demais entidades, porque as pessoas estão quebrando esse bloqueio e falando mais sobre isso, né? Estão expondo, e isso ajuda a ajudar outras pessoas também, né? Aqui a Helena Estrela está dizendo aqui, gente, olha, na minha família teve 2 casos de suicídio, sinto muito, Helena. Aqui a Vanessa também está dizendo, na minha teve, a minha cunhada estava em depressão, muito triste, né, gente? Aqui a Nair, oi Nair, que bom que você está aqui, a Nair Reis dizendo, é assustador, é verdade. E aqui, gente, a própria Helena está dizendo, eu estou em tratamento de depressão e Parkinson, e agora, com Covid, que tive há 30 dias, a minha depressão ficou pior, mesmo medicada. Isso acontece também, né, doutora Miriam? Acontece, né, João? Vocês estão trabalhando aí nos consultórios? Olha, as pessoas afetadas com Covid, elas podem ter piora dos quadros psiquiátricos. Mas o que pode acontecer também é que a pessoa que está em depressão, que já tem uma perda de energia, sente isso piorar por conta da fadiga intensa que vem com o Covid. Então, a pessoa já está com energia lá embaixo. Entende? Às vezes, inclusive, eu pergunto para o paciente, se você fosse um celular, como é que você ia estar de energia, né? E aí, se a pessoa já está com a energia lá embaixo, e aí pega o Covid, aí é que fica 0 energia mesmo, porque é uma fadiga muito intensa. Eu também vejo muito isso. Né? Ainda mais essa questão do... Oi? Perdão, Miriam, você estava concluindo. Não, eu só queria acrescentar, especialmente para a Helena, né, que o principal é que, de fato, ela está em tratamento, e se ela está se sentindo pior, o ideal é ela falar isso para os profissionais que estão acompanhando ela. Sim, com certeza. Ela está escrevendo aqui. Eu preciso de ajuda, verdade. Nossa, você fica na beira do abismo, é o sentimento que ela fica. Bom, tem que seguir aí o tratamento, né, gente? O tratamento da depressão, não é isso, doutora Miriam, João? Bom, agora eu queria chamar aqui para a gente conversar um pouquinho com a Roseli, gente. Olha, a Roseli tem uma história que eu conheci a história da Roseli pelo Facebook, que me chamou a atenção, né? A Roseli, ela é gestora de RH com foco em desenvolvimento humano, ela é psicanalista clínica, hipnoterapeuta, coach de vida e bem-estar, e ela é palestrante. Ela viveu aí na pele a experiência de tentar o suicídio. E hoje ela se dedica a ajudar, principalmente mulheres também que precisam de ajuda. Roseli, você me contou que você foi vítima de um relacionamento abusivo durante muitos anos e você sofreu muito tempo com depressão e síndrome do pânico. Numa de suas crises, você chegou a tentar contra a própria vida. Como é que foi esse sentimento aí? Por que você resolveu chegar a essa situação? Roseli, você está me ouvindo? Primeiramente, é muito difícil para mim. Estou ouvindo. Para mim é muito difícil falar desse assunto, porque tem detalhes que eu nunca contei, a primeira mão aqui, no Papo de Pandemia. Eu creio que eu tenho ajudado muitas mulheres mesmo acerca daquilo que eu vivi. Eu vivi por 15 anos dentro de um relacionamento onde... Quando eu me casei, não se ouvia falar em relacionamento abusivo, porque ainda essa questão da depressão
ela deve ser levada em consideração, que precisa ser dada a devida atenção, justamente da mesma forma que um Covid, da mesma forma que uma pneumonia, com qualquer outra doença, porque as pessoas têm uma ideia invertida acerca da depressão e acham que a depressão é frescura, a depressão é mimimi, a depressão é difícil até se identificar. Né? Na minha situação, a família não sabe lidar com isso. A família, as pessoas que estão próximos não entendem aquele momento de angústia profunda, porque a gente sente uma angústia muito profunda, é algo muito, muito terrível, que a mente da gente, ela pensa, ela absorve a ideia de que o morrer é ganho, né? Eu fui muito tempo, passei 15 anos sendo vítima de uma violência doméstica, onde eu sofri todo tipo de abuso, desde emocional, psicológico, palavras que me jogavam para baixo, palavras que me agrediam, verbalmente, várias agressões físicas, né? Então, é muito difícil, você quando chega numa delegacia de polícia, por mais que a gente saiba que tem a lei Maria da Penha, mas você é muito diminuída nas delegacias. Isso é algo que tem que ser dado a devida importância, porque as pessoas não dão importância. Você chega na delegacia para receber as que têm coragem, porque são muito poucas, as estatísticas são muito poucas, das mulheres que se encorajam a ir a uma delegacia denunciar o agressor, né? O agressor, ele é extremamente manipulador. Eu passei 4 meses mantida em cárcere, dentro da minha própria casa, onde eu não podia sair nem para comprar um pão. Fui impedida de viver minha própria vida, colocaram fogo na minha casa, me roubaram a minha história, os meus sonhos. Eu perdi, logo no ano de 2005, foi quando eu perdi o meu pai. A depressão veio junto com o luto, né? Na consequência, eu já estava grávida do meu primeiro filho, que foi planejado por 3 meses, eu já estava grávida de 3 meses, né? Só que essa gravidez, ela foi interrompida no 6º mês de gestação, justamente porque eu fui levada ao hospital às pressas, passando muito mal, porque eu tentei o suicídio, e eu achei que dentro de tudo que eu estava vivendo, por conta daquela pressão psicológica que a gente vive dentro de um relacionamento onde tudo dá errado, porque nós que somos mulheres, nós temos sonhos. Eu vim de uma criação onde casamento é um só, e a gente acaba absorvendo aquela ideia de que vamos ser felizes quando casa, né? Vamos encontrar o príncipe encantado e vamos ser felizes. E quando a gente entra para aquela realidade, a gente percebe que não é bem assim. A gente tem que saber lidar. Só que o meu detalhe é que eu fiz uma escolha errada, né? Não foi por falta de aviso, porque eu tive aviso, né? Aquela coisa, quem não escuta a mãe paga o preço, né? O meu caso foi esse. Eu não ouvi. Aí, quando eu estava passando por todo esse dilema do luto, da questão da violência doméstica, das agressões físicas, eu grávida, eu estava sofrendo muita agressão física, muitas questões emocionais, psicológicas, muitas percas, né? E eu decidi tirar minha própria vida, porque as pessoas te rotulam de louco, né? As pessoas, quando você consegue falar, as pessoas te rotulam de louco, falam que isso não existe, que isso é coisa da sua cabeça, que é frescura, que você tem que dar um chute e acabou. E assim, as pessoas simplificam muito algo que não funciona bem assim, porque você não tem um respaldo da lei que te protege 100%. Existe um risco físico, onde você pode ser morta a qualquer instante. E não tem como você ser protegida, porque ninguém coloca um policial para proteger uma mulher 24 horas por dia. Quando ela vai numa delegacia pedir uma ajuda, ela recebe uma intimidação, porque tem que levar provas. Um homem, quando ele é
ele é violento, ele é agressor, ele controla toda a vida da mulher, ele controla o celular, ele controla a vida, qualquer vestígio que se possa provar algo contra esta pessoa é uma ferramenta letal para uma mulher dentro da sua própria casa. Então, isso precisa ser revisto, precisa ser levado em consideração. As mulheres precisam ser ouvidas com mais simplicidade, com menos burocracia, para que seja verdadeiramente efetivo o trabalho da polícia, né, dentro do nosso Brasil. Bom, para resumir a história, eu tentei o suicídio porque eu acreditava que eu não queria mais sofrer, porque eu era incompreendida, eu me afastei da minha família, porque eu fui morar numa outra cidade, eu mudei de cidade, eu fiquei isolada, porque a depressão nos leva a ficar isolado, a gente não quer ter contato com ninguém, a gente se fecha no nosso mundo e acha que ali você vai conseguir sair daquilo, que é uma inverdade, né? E ali dentro daquele momento eu comecei a tomar todos os tipos de remédios que eu via pela frente, tomei muitos remédios calmantes, porque eu já fazia uso do clonazepam, né? Eu não gostaria de falar, mas eu tenho que falar porque é uma realidade. Eu tomei esse medicamento, não recomendo ninguém tomar, eu tomei, porque eu tive contato, né, com um psiquiatra que me receitou, eu não tomei por conta própria, não, eu fui diagnosticada com um quadro de distimia, que é aquela depressão mais leve, porém duradoura, que você pode conviver com ela até o fim da vida, e também tive a síndrome do pânico, porque eu sofri um sequestro relâmpago, e eu fiquei muito, na época eu trabalhava no banco, né, e eu sofri um sequestro relâmpago, eu não conseguia ficar em um carro fechado, eu não conseguia ficar em um ambiente sozinha. Então, foi tudo junto. Eu tomei esses remédios porque... Provavelmente você foi a síndrome de estresse pós-traumático. Nem foi pânico. Exatamente. E o que acontece? Eu tomei aqueles remédios porque eu falei assim, eu cansei, né? De trazer problema. Parece que cada época da minha vida era um problema a mais. E eu decidi, me encorajei a tirar minha própria vida, porque ninguém tira a própria vida, ninguém acha que vai tirar a própria vida e que é uma frescura. Não. A pessoa, ela determina isso, ela estabelece isso como uma meta, tirar a própria vida. Eu estabeleci isso como uma meta. Só que eu não queria, eu tinha assim um certo medo de ficar viva. Eu queria morrer, literalmente, eu não queria ficar viva. Eu falei, se eu me jogar na frente de um carro, eu corro o risco de ficar aleijada e não voltar. Então, eu vou tomar esses remédios porque eu vou morrer de uma vez. Vai me dar um ataque, eu vou morrer de uma vez aqui, ninguém vai ter mais nenhuma notícia. E foi o que eu fiz. Tomei todos aqueles remédios, eu tinha uma lata, assim, cheia de remédio, misturei antibiótico, anti-inflamatório, calmante, tudo, junto com o xarope e bebi. E ali eu apaguei, só que me levaram para o hospital, fizeram aquela lavagem estomacal e, não, por incrível que pareça, não aconteceu nada, né? Só tive aqueles desmaios mesmo e não aconteceu nada. E ali o doutor, quando me viu, ele falou para mim, o que aconteceu com você, né? Por que você tomou essa atitude, né? E eu falei para ele, porque eu não tenho motivos para viver. Eu não tenho felicidade. Eu queria morrer porque eu queria me livrar do problema da minha casa. Eu queria me livrar daquela dor que eu sentia na minha alma, porque eu só queria ser amada, né? Só queria ter um casamento feliz, uma vida feliz. Queria que o meu pai estivesse comigo, porque foi de repente, né? O luto é muito ruim, junto, né? É muito difícil para mim falar disso ainda, né? Porque a gente lembra, é como se a gente estivesse vivendo, né? A situação. Sim, é verdade. E tem coisas aqui que eu nunca contei para ninguém, né? E o que acontece? Eu te agradeço por estar compartilhando esse momento de tanta dor para você, Roseli, e te agradeço aqui a confiança de estar expondo para a gente. Eu acho que quando você conta a sua história, provavelmente outras famílias, outras pessoas podem se sentir identificadas,
Doutora Miriam, eu queria te perguntar, ela falou aí de uma forma, né, que foi utilizada. Infelizmente, no Brasil, a gente vê muita alta medicação também, muitas pessoas tomando remédio. Enfim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre isso, sobre o uso não apropriado de medicamentos. Antes disso, eu queria sua permissão para claro, ressaltar uma coisa que eu acho que está sendo muito grave nessa pandemia, e não apenas no Brasil, em todos os países, que é exatamente o aumento da violência doméstica. Sim. Isso é muito grave. E eu acho que isso precisa ser falado, né, acima de tudo, assim, até do depoimento da Roseli. A gente está tendo índices alarmantes de violência doméstica. E isso é péssimo para todo mundo, né, mas para as vítimas nem se fala, né? Nem todo mundo realmente tem a coragem de relatar tudo que sofre. Em relação à medicação, o que a gente tem é uma forma de distribuição de medicamento que tem muito pouca fiscalização e que leva pouco em conta exatamente essa possibilidade de suicídio por essa via. Nós fomos contra, eu estou falando da Associação Brasileira de Psiquiatria, assim como o Conselho Federal de Medicina, nós fomos contra essa ampliação da validade de receitas, especialmente de medicamentos controlados. Exatamente porque existe essa possibilidade de você usar a medicação como uma forma de suicídio. De forma abusiva, né? De forma abusiva. Observe o seguinte, boa parte dos suicídios, eles são cometidos de forma impulsiva. Eles não são planejados. A Roseli pode ter planejado, mas a maioria das pessoas, quando tenta, não planeja antes. Vai lá e faz. Tá? E aí, quando a gente bloqueia o acesso das pessoas aos meios, a gente reduz o risco daquela pessoa. E uma das coisas que a gente faz é exatamente, se a pessoa tem um risco de suicídio, a gente não pode dar acesso a medicamentos, a materiais de limpeza, ao que a gente chama perfuro-cortantes, faca, tesoura, né? Se a pessoa tem um risco, isso tudo tem que estar trancado fora do alcance, né? Tem países, por exemplo, que tem medicações que você não pode vender em frasco, você só pode vender em blister, em cartela. Por quê? Porque é muito fácil você pegar um frasco e jogar ele inteiro para dentro de uma vez. Já a cartelinha, você tem que tirar um por um. Na hora que você chegou na metade da cartelinha, geralmente a pessoa tem uma oportunidade ali já de parar e pensar. Então, falta, de repente, aí também um pouquinho de legislação, fiscalização, né, uma regulação melhor dessas práticas e também, claro, campanhas educativas, né, doutora? A gente precisa de campanhas educativas. E não é apenas a questão da prescrição médica, porque uma boa parte do abuso e dependência de medicação que a gente vê é mercado negro. Então, a gente tem que ter fiscalização também em farmácia. Sim, sim. Receitas, né? Pessoas que tomam remédio de outra pessoa. João, agora voltando aqui à questão da violência contra a mulher, né? Nós já havíamos até conversado recentemente sobre isso. A Roseli contou, né? Infelizmente, ela foi vítima num outro momento da vida dela, né? Que contribuiu para todo o agravamento do quadro depressivo dela, foi ela ter sido vítima de um abuso, né, de uma relação abusiva, que naquela época não se chamava relacionamento abusivo. Hoje o termo está se popularizando e as pessoas estão se conscientizando um pouco mais sobre isso. João, eu queria te perguntar o seguinte, a gente observa, né, que os adolescentes também têm sido vítimas dessa situação
situação toda causada pela pandemia, e as mulheres, né, violência sexual, como o da menina de 10 anos, que foi estuprada, engravidou do próprio filho recentemente, que chocou aí o país inteiro. Você acha que esses públicos estão mais vulneráveis a essas ideias suicidas? O que a gente pode fazer para evitar isso? No caso da violência contra a mulher também, o que você diria? Uma coisa que está sendo muito bacana hoje em dia que está acontecendo, está sendo esse movimento assim das pessoas assim. Oi, tá me ouvindo? Me ouvindo? Uma das coisas que hoje em dia está sendo, que eu estou achando assim ótimo, está sendo esse movimento de conscientizar as mulheres, as pessoas, também os homens, dos movimentos das fases de um relacionamento abusivo. Como é que um relacionamento abusivo ele acontece? Quando as pessoas começam a ter noção que são 4 fases, que é o movimento da paixão, uma paixão radical, depois isola a vítima, depois começam os xingamentos, as depreciações, depois que parte para a agressão física, né? A agressão física é o último estágio, que é quando a gente imagina mesmo que é aí que está tendo o abuso. E não, o abuso começa desde o primeiro estágio. Então, quando a pessoa começa a perceber esses sinais desse abuso, fica muito mais fácil depois de cancelar ele, de sair, porque no início tudo é mais fácil. E o que eu vejo é que qualquer situação onde a pessoa seja despersonalizada, ela passa por um evento traumático, que nem a menina lá, de 10 anos, né, que engravidou, as chances dela no futuro, se ela não for trabalhada emocionalmente, se ela não receber um tratamento adequado, ela fica com uma dor solitária. Eu achei muito bacana, eu vi o comentário aqui da Helena, que ela estava comentando aqui que está assistindo a gente, que ela falou assim, é uma dor solitária. E essa é uma frase que eu ouço muito. Só que, eu até queria falar assim, Helena, é uma dor solitária porque essa dor não está sendo compartilhada com quem possa realmente acolher e ajudar você. Porque quando você compartilha com um profissional da área de saúde, com alguém que entende do assunto, que possa fazer algo a respeito, essa dor ela passa a ser acolhida. Você vai passar a olhar para essa situação com mais opções. Quando a gente começa a ganhar mais opções, a gente sai do olhar da falta. E assim como essa menina lá que sofreu o abuso, quando ela começa a ter mais opções, entender que aquilo que aconteceu com ela foi algo fora da normalidade, que está longe daquilo ser um padrão, ou seja, que ela pode ser, sim, ajudada, que ela pode resgatar a feminilidade dela, que ela pode resgatar a sexualidade dela. Quando tudo isso vai voltando, a identidade dela vai sendo reconfigurada. E aí, isso diminui muito os riscos futuros dela desenvolver alguma síndrome, desenvolver alguma doença psiquiátrica, dela desenvolver qualquer transtorno, porque ela está passando a ser vista por ela mesma. Ela começa a entrar num outro movimento de se relacionar com ela. E aí, claro, foi até que uma vez eu escrevi numa postagem de poder também ter um trabalho com a família dela. Eu tenho muito, Rosane, o raciocínio sistêmico, da gente estar sempre pensando no todo. E quando você inclui a família junto, você passa a perceber que a própria dinâmica em si, que, por exemplo, essa menina que passou por essa situação horrível lá de 10 anos, você imagina a família inteira olhando para ela com um olhar de dó, de tadinha dela, sei lá, com ela com 30 anos. As pessoas olhando para ela com um olhar de coitadinha. Ela não vai se tornar uma mulher, ela vai ser sempre aquela criancinha. Então, também trabalhar com a estrutura da família é muito importante, porque a gente está fazendo um trabalho com o todo, claro, com a parte da psiquiatria, é sempre um trabalho coletivo, porque o que leva uma pessoa a procurar, né, tirar a própria vida são vários fatores, não é uma causa, não é por isso que eu quero tirar a minha vida. Aí a gente acaba sendo muito reducionista, tem um contexto gigante por trás que mistura vários fatores. Por isso que quando a pessoa pede ajuda, né, para alguém, ou ela começa a falar sobre suicídio, a gente tem que evitar não julgar. Não falar, faz isso, faz aquilo, não, você não vai tirar a sua vida. Quando a gente faz isso com a pessoa, a gente tira o acolhimento. O acolhimento é tudo que a pessoa ali naquele momento está precisando, para pelo menos ela começar a refletir sobre o que ela está fazendo, que já seria um primeiro passo, né? Uhum. Sim, sim. A Roseli, eu acho que ela caiu aqui, ela deve voltar, acho que a conexão dela aqui está ruim. Para mim, ela não está aparecendo na tela. Para você está aí? Porque para mim aqui está... Para mim está assim, ela está se mexendo aqui. Ok. Estão me ouvindo, me vendo?
Sim. Sim. Eu vou aproveitar essa oportunidade do Dr. João, o comentário que ele fez me chamou muita atenção, quando ele fala acerca da identidade. A identidade é algo fundamental, foi isso que me despertou a sair da situação que eu estava, né? E foi algo muito forte mesmo, porque quando você entende que você precisa se reconstruir, se resgatar e enxergar quem você é, verdadeiramente você consegue sair de qualquer situação que te leva para baixo, sabe? Então, isso foi algo que realmente me inspirou. Porque uma noite eu olhei no espelho e eu, destruída, porque eu era impedida de usar uma maquiagem, de usar uma roupa, eu fui impedida de tudo, não podia usar um brinco, nada. E um dia eu olhei no espelho, uma noite, e eu peguei um batom que tinha já meio estragado no banheiro, e eu escrevi no espelho, que mulher que eu era, né? E aquilo me despertou e me chamou a atenção, porque eu tenho a minha fé acima de tudo, acredito em Deus. E quando eu olhei para aquela frase que eu escrevi no espelho, aquilo pirou, aquilo me fez enxergar a mulher de alto valor que eu sou, a mulher valorosa, né? Então, isso foi algo realmente que me fez enxergar a minha própria identidade e me fez verdadeiramente buscar o meu objetivo de mudar a minha vida. Mudar, porque antes as palavras eram negativas, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, eu ficava presa naquele sentimento de invalidez, porque a gente se invalida, a gente se anula, e às vezes a gente acaba deixando com que aqueles sentimentos nos aprisione. Quando você desperta para a realidade, você consegue, você pode. Hoje é isso que eu ensino para outras mulheres, a ter coragem de se dar o seu devido valor, o amor próprio, né? De reconhecer a sua própria identidade. Muito bacana. João, eu tive uma queda aqui, eu fiquei um pouquinho aqui fora tô com problema aqui na rede, eu não consegui pegar aí a parte que a Roseli começou a falar, mas, enfim, essa questão da violência doméstica no Brasil, hoje ficou muito, como a doutora Miriam evidenciou aí, né, ficou muito séria nesse período da pandemia. São pessoas que estão provavelmente mais vulneráveis a sofrer de transtornos, né, emocionais, psiquiátricos, e que podem vir a causar uma gravidade maior, ou um dano maior, ou um dano à própria vida, né, ou elas atentarem contra a própria vida. Bom, eu também, além da questão das mulheres, gente, eu queria trazer aqui também uma outra questão, que é a questão dos idosos, né? A Miriam, a doutora Miriam, ela é psiquiatra, especializada em geriatria também. Doutora Miriam, tem um levantamento do IBGE que mostrou em 2019 que as pessoas entre 60 e 64 anos elas são mais afetadas pela depressão no Brasil. São 11,1% entre 11,2 milhões de brasileiros diagnosticados aí com a doença. Durante a pandemia, os idosos se tornaram o principal público-alvo, né, do novo coronavírus, né, da Covid-19, e eles sofreram duas crises do preconceito, que muitos sofreram também por parte de muitas pessoas, né, começaram a fazer piadas com os idosos que não estavam se cuidando, foram rechaçados, enfim. Tudo isso agravou o potencial de suicídio entre a população idosa, doutora Miriam? A gente já tem, de muitos anos para cá, uma taxa de suicídio entre idosos maior que a da população geral. Porque a pessoa chega, a partir de uma certa idade, que tem variado bastante, a uma situação de menos recursos. Uma das coisas que vem com a velhice é a redução dos recursos
dos quais a pessoa pode dispor, tanto em termos sociais, quanto em termos de família, quanto em termos físicos, inclusive. Então, se a gente tem uma pessoa que já vinha com depressão, porque dificilmente a depressão começa na velhice. Se a gente vê um quadro depressivo iniciado depois dos 50 anos, a gente tem que automaticamente pesquisar por alguma outra causa orgânica, inclusive, porque quadro depressivo a gente vê começar até seus 30, 40 anos, não depois dos 50. Muitas vezes, inclusive, é um dos primeiros sinais de um processo demencial, né? Mas a gente vê muito idoso com agravamento de um quadro depressivo que já vinha desde antes, exatamente pela perda da autonomia, pela perda da independência, pela perda de pessoas queridas, pela perda do trabalho. As pessoas costumam pensar que a aposentadoria é maravilhosa, mas a pessoa muitas vezes perde a sua principal razão de ser depois que se aposenta. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? De deixar o trabalho e pensar que não são férias estendidas. É uma coisa diferente. E a forma como a nossa cultura vê o idoso também costuma prejudicar muito, porque a gente não tem pelo idoso o respeito que outras culturas têm, que compreendem que o idoso, ele pode demorar mais, por exemplo, de lembrar algumas coisas, ele pode ter menos força física, ser mais lento, mas ele vai também trazer o que a gente chama de inteligência cristalizada. O que é isso? É a inteligência que traz toda a experiência de vida da pessoa e que permite àquela pessoa idosa lidar melhor com situações complexas do que pessoas mais jovens. Hoje a gente vê, inclusive, grandes empresas contratando idosos por períodos de 2, 3, 5 anos para exatamente aproveitar toda a experiência que essas pessoas trazem. Então, a gente precisa começar a pensar nessas coisas e pensar num olhar mais voltado também para cuidar do idoso, porque a gente praticamente não tem nada disso no Brasil. A gente tem pouquíssimos serviços geriátricos e pouquíssimos, quase nada de serviço de saúde mental voltada para o idoso. Certo. Eu queria agora voltar a gente falar aqui com a Roseli. Roseli, você contou aqui seu depoimento muito emocionante, muito forte para a gente, né, de como é que você, num momento de desespero na sua vida, você atentou contra a própria vida, né? E como é que você conseguiu, assim, você me contou, você teve apoio de família, você teve a sua fé, teve uma série de questões que te ajudaram. O que pode ajudar uma pessoa numa situação dessas, Roseli? Assim, e como é que você hoje ajuda outras mulheres que sofrem com transtornos emocionais, ou, enfim, ou são vítimas também de abuso num relacionamento? Você acha que é possível prevenir situações como a que você viveu? Primeiramente, o importante é identificar os sinais que a pessoa dá. Ninguém se mata sem dar sinais. A pessoa, ela dá sinais de que algo está errado em sua vida, né? É importante perceber a rotina dessa pessoa, porque a rotina de uma pessoa que tenta o suicídio, ela muda da água para o vinho. Ela muda. Uma pessoa que era totalmente intuitiva, totalmente uma pessoa ativa, ela simplesmente se isola, vai para um quadro de angústia profundo, ela demonstra sinais na sua fala, a própria fala identifica que algo está errado sobre aquela vida. No meu caso, o que
assim, foi o ponto-chave, né? O ponto-chave, porque na minha situação, eu não se tinha tanta informação como se tem hoje. Hoje já tem, assim, ainda é muito pouco, no meu ponto de vista, é muito pouco, principalmente no meio em que nós vivemos. Por quê? Porque eu sou uma pessoa, assim, totalmente exposta hoje, porque fora tudo isso que você falou, também sou pastora, né? Eu cuido de pessoas, faço gestão, né? De recursos humanos, então eu lido muito com pessoas o tempo todo, tanto na igreja como fora da igreja, como no trabalho, então são totalmente pessoas diferentes, né? Um público bem laico, e no qual são em todos os ambientes, nós podemos identificar que tem pessoas sofrendo de depressão e as pessoas não conseguem identificar. Todas as vezes que eu percebo algo em alguém, eu tento meio que aquela sutileza, né, tentar puxar um assunto, porque é muito difícil você conseguir fazer com que aquela pessoa fechada se abra. Ela precisa, de certa forma, porque a pessoa que é fechada por causa da depressão, ela normalmente quer ser compreendida. E no ambiente em que ela vive, normalmente ela não tem esse apoio, ela não é compreendida, né? Eu tive uma infância onde eu fui criada totalmente de forma agressiva no ambiente que eu vivia, porque foram diversos problemas que não convém até eu falar, mas foram fatores que contribuíram para que já na minha adolescência eu desse sinais dessa depressão, né? Mas o que me fez superar, porque, como eu disse, na minha época não tinha tanta informação, assim, acesso a um psicólogo, a uma psiquiatra, né, a um sistema terapêutico no qual hoje nós tem vários recursos, né, que nós podemos buscar. O meu ponto de equilíbrio veio pela minha fé, porque eu busquei em Deus uma saída. Foi em Deus que eu busquei uma saída. Eu olhei para o céu e falei, Deus, me socorre. E através da minha fé, eu tive a cura que eu precisava naquele momento. Eu digo, a libertação daquele cativeiro, daquela prisão que eu tinha, né? Dentro da igreja, as pessoas, é importante até dizer, né? Aqui, independente da religião, crença, qualquer etnia, né? Nós estamos falando da prisão emocional que a depressão leva o ser humano, né, a cometer o suicídio. Então, independente da crença, né, da etnia, o ser humano precisa ser enxergado. E a minha fé, quando eu pedi ajuda para Deus, eu tive a resposta que eu precisava. E foi justamente no momento em que eu escrevi no espelho, né, eu fui tomar um banho, eu escrevi no espelho, que mulher que você era. Aí aquilo passou como se fosse um flash na minha cabeça, né? A mulher que eu era antes de ter entrado nesse relacionamento, antes de ter vivido tudo o que eu vivi, porque eu fui esterilizada pela medicina também, depois eu fui curada também por Deus, eu tenho um histórico sobrenatural na minha vida, né? E sou mãe de 2 filhos hoje, quem não podia gerar, né? Então, foi históricos sobrenaturais, assim, óbvio que depois, né, de tudo isso, eu fui buscar conhecimento, porque eu me interessei pelo assunto, porque eu falei, assim como eu tive esse problema, outras pessoas também teve, eu comecei a identificar no meio em que eu vivo hoje, que é o meio da igreja, né, o meio do meu trabalho, das pessoas onde eu convivo, várias pessoas com problema, e eu decidi me encorajar a contar, né? Depois de tudo já superado, depois de tudo já melhorado, eu comecei a voltar a me enxergar, tive um objetivo, um foco, né? Eu tracei metas de vida, eu fui buscar apoio, fui buscar fazer uma atividade física. Sim, você se tornou psicanalista, você virou o jogo, né, Roseli? Então,
A história da psicanálise foi meio que uma loucura. Né? Foi uma loucura para mim, porque eu sentia a necessidade de buscar conhecimento para que eu pudesse ajudar outras pessoas, outras mulheres. Então, eu uni a minha fé, uni os meus dons espirituais com o conhecimento técnico, porque só a fé não resolve, no meu ponto de vista. Tem gente até que me critica por isso, né? Mas eu respeito, né, os profissionais, porque sem eles, o que nós somos? Nada, né? E Deus deu a sabedoria justamente, né, para os médicos, para os doutores, para os cientistas. Então, a própria palavra de Deus diz que nós devemos o respeito. Então, eu respeito. E hoje, como eu disse, o acesso à informação é imenso. Então, hoje eu falo, né, tem a maioria das pessoas que eu convivo são líderes, né? São líderes, pessoas que vivem uma aparência. Você vê aquele falso sorriso. A pessoa está sorrindo por fora, mas lá dentro está quebrado. Lá dentro está tudo destruído. E essa pessoa não pode falar justamente para não se expor, porque as pessoas são inconfiáveis. Hoje nós não temos pessoas confiáveis. Então, verdade. Esse aí é um grande fator relevante, onde as pessoas precisam levar isso em consideração. Então, quando a gente percebe isso em alguém, né, a gente tem que conversar. E neste meio, quando eu identifico alguma pessoa com esse problema, eu sempre procuro, de certa forma, ir lá, contar o que eu vivi, como eu superei, como que essa pessoa tem que levantar, tem que se autovalorizar, porque tem valor. A maioria das pessoas tem projetos que elas abandonaram no meio do caminho. A maior parte das pessoas deixaram de acreditar em alguma área da sua vida por conta do trauma que sofreu. A maioria dessas pessoas estão deixando de viver os seus sonhos, a sua vida, em função dessa prisão que está vivendo dentro da alma. Porque eu costumo dizer que só a pior dor que existe é a da alma. E só dói a alma quem tem amor. Então, se a pessoa está explodindo porque tem amor demais e precisa ser enxergada, né? Então, essas pessoas precisam apenas de encontrar a sua verdadeira identidade. Por isso que eu fiz um comentário com o Dr. João, quando ele falou isso, eu falei, realmente é isso. Não tem outra questão a não ser você se reconhecer o seu valor, você precisa se reconstruir. Uhum. Então, olha só, eu penso o seguinte, doutora Miriam, é importante que se tenha o acompanhamento médico, são questões muito sérias, né? A gente está falando de depressão, de problemas, transtornos psiquiátricos que precisam de um psiquiatra para serem tratadas, né? Elas precisam buscar uma ajuda médica, não é isso, doutora Miriam? Quando a gente está falando de doença, sim, porque é uma coisa que é muito confundida. Problemas emocionais e doença mental são coisas diferentes, elas podem até estar juntas, mas elas são diferentes. Quando a gente tem uma situação em que existe um problema que é basicamente psíquico, emocional, ou até social, né, o profissional ideal para tratar não vai ser um médico. O médico faz o quê? Ele trata doenças, né? O interessante é quando a gente suspeita de uma doença, levar o especialista para saber se tem ou não. Eu já recebi várias pessoas no consultório que foram embora encaminhadas para psicólogo, por exemplo, porque disse, olha, você não tem uma doença, você tem um problema. Né? São coisas diferentes. Né? Eu não posso tratar você com remédio. Né? Ou então você faz terapia comigo, porque eu sou psicanalista também. Mas quando a gente está falando de uma doença, a gente está falando de uma doença que é tão física, né? A Roseli falou isso, é exatamente isso. É tão física quanto infarto,
uma hipertensão, uma diabetes, né? É uma coisa que é um tipo de doença que normalmente é crônica, inclusive, e que precisa de acompanhamento. Em muitos casos, inclusive, a gente aconselha um acompanhamento conjunto, né, de farmacoterapia e psicoterapia. Normalmente, quando a gente faz essa junção dos tratamentos, a gente costuma ter melhores resultados. Mas o importante é saber que essas são doenças crônicas, são doenças que exigem controle, que a gente não tem ainda uma cura para oferecer, mas a gente tem controlado, do mesmo jeito que a gente controla pressão alta, diabetes, e controlando a doença permite a pessoa ter uma vida normal. Mas se não controlar a doença, se para o tratamento e não controla, com certeza, a pessoa começa a sofrer as consequências da doença. Essa é a questão. Sim. João, a Roseli falou, né, nessa questão da saúde, cuidar também do lado espiritual, né, e a gente não deixa de falar também um pouco do autoconhecimento, né, o que outras técnicas aí podem ajudar também a pessoa a se autoconhecer e, com isso, ela identificar, talvez, algumas fragilidades, algumas vulnerabilidades e que ela possa se prevenir a tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Uhum. O autoconhecimento, quando a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a desenvolver um mapa interno. Quando a gente começa a construir esse mapa interno, fica muito mais fácil da gente conseguir lidar melhor com as frustrações. Então, a gente fica menos refém de algo que acontece externo, além das dinâmicas familiares que podem pegar a gente de surpresa. Mas o autoconhecimento, ele envolve a pessoa desenvolver uma autoestima. Desenvolver uma autoestima é eu saber o que eu vou estimar dentro de mim. Quais são as minhas melhores qualidades, o que eu tenho de pontos fortes. E a pessoa, quando ela está mal com ela mesma, se ela não tem essa referência, ela vai afundando, ela vai caindo nesse buraco interno onde ela se perde. E quando a pessoa desenvolve essa autoestima, daí eu consigo pensar em desenvolver uma autoconfiança, que é a autoestima na prática. E aí, juntando as duas, né, esse desenvolvimento de quem eu sou, mas as habilidades que eu tenho, eu posso pensar numa autodeterminação, ou seja, num movimento de ação mais congruente, porque a saúde mental envolve essa congruência, onde o meu pensar, o meu sentir e o meu agir, eles conseguem se unir. Quando a pessoa tem isso, ela tem um lado emocional mais equilibrado, ela consegue desenvolver melhor o lado adulto dela para chegar na vida de forma mais inteira. Não só de forma mais inteira, mas de forma mais íntegra também, onde ela consiga firmar uma base, onde ela consiga colocar os pés no chão. E a pessoa, quando ela está nesse movimento de querer tirar a própria vida, o olhar dela está muito para a falta. O relacionamento que ela está tendo com a falta é muito grande. E esse olhar para a falta, para o que está precisando entrar na minha vida, se eu passo a me relacionar só com isso, eu começo a ir abrindo um rombo cada vez maior dentro de mim. E a doença psiquiátrica vai aumentando cada vez mais esse rombo. Eu vou cada vez mais ficando com esse vazio interno. E aí isso vai se agravando, se agravando. Esse movimento em que a gente consegue fazer esse trabalho em paralelo, sabe, de ter vários profissionais juntos ajudando, isso é maravilhoso. Porque a pessoa ela consegue ter várias formas dela mesma estar se percebendo, dela mesma estar se tratando, dela estar recebendo olhares diferentes. Foi o que eu falei antes da Helena, quando ela disse que é uma dor muito solitária, porque ela está tendo visões de pessoas ali que estão só dizendo o que elas acham. E tanto isso é verdade que, assim, a Miriam comentou do efeito Werther, né, que fala muito também do que o suicídio ficou como um tabu durante muito tempo, por conta dos atores que começaram também a se matar, e aí as pessoas, assim como o ator se matava, depois o índice de pessoas que se suicidavam era altíssimo. Que as pessoas quase que romantizavam o suicídio. Então ele virou um tabu na mídia mesmo. Então falar sobre isso era quase que, olha, eu vou falar sobre esse tema, daqui a pouco um monte de gente se mata. Mas é porque ele não estava sendo bem explorado. Sim, um assunto delicado, as pessoas se inspiram, né? É muito contraditório toda essa história, se a gente não consegue
pegar por um viés maior de acolhimento. E na psicoterapia também a pessoa vai trabalhar. João, na psicoterapia também o paciente vai trabalhar isso, né? Vai trabalhar, né, todas essas questões para ele conseguir superar também, né? Eu acho que quando a Roseli fala também da força espiritual, eu acho que todo um conjunto de coisas colabora, né? Mas é fundamental, principalmente, como foi bem colocado pela doutora Miriam, geralmente acompanha aí também tem um acompanhamento psicoterápico, né? Então, eu acho que é todo um conjunto de coisas que vão colaborar para ter esse resultado final e você conseguir evitar, né, que se chegue a um ato extremo como esse. Agora, quase já encerrando aqui quase a nossa conversa, eu queria perguntar aqui para vocês algumas questões assim, para quem está de casa, que vai ouvir, que ainda vai assistir essa live vai ficar disponível no nosso YouTube também, vai para o nosso Instagram depois. Enfim, muita gente não sabe como lidar, como ajudar uma pessoa que tem esse pensamento, né, suicida. Mas quer ajudar, mas não sabe como. Vocês podem, assim, dar dicas para as pessoas que querem ajudar outras pessoas que estejam com esse tipo de abordagem? Doutora Miriam, João, espero que a Roseli consiga voltar aqui na live, porque acho que a rede dela caiu. Vocês podem nos dar essas dicas? Opa, ela está voltando daqui, gente. Pronto. Voltou. Você quer que eu fale primeiro ou o João? Sim. Roseli, deixa eu só repetir aqui. Eu estou nesse bloco agora, final, querendo ouvir de vocês, né, o que vocês recomendam, quais são as dicas que vocês dão para as pessoas, como as pessoas podem ajudar outras pessoas que têm esses pensamentos suicidas. Entendeu? O que vocês recomendariam? Que dicas vocês dariam para quem quer ajudar uma pessoa ao identificar o que se fazer? Tá? Então, a doutora Miriam começa aí, por favor. Certo. A primeira coisa é não ignorar o que a pessoa está falando. Né? As pessoas são muito condicionadas a responder quase que automaticamente. Que bobagem! Deixe disso, vá se distrair, olhe com uma vida bonita. Né? Isso é uma coisa culturalmente condicionada. Mas a gente sabe que responder dessa forma não resolve o problema e o risco vai permanecer. É necessário levar a sério quando uma pessoa fala que a vida não vale a pena ou que quer morrer. É preciso levar muito a sério. Mas está querendo chamar a atenção. Tá, por que está querendo chamar a atenção? Assim, tem tanto jeito de chamar a atenção, você bota uma melancia no pescoço, você chama a atenção. Se você está fazendo alguma coisa que vai lhe lesionar, prejudicar a si próprio, alguma coisa está errada. A gente costuma dizer que quem pede atenção precisa atenção. Né? E aí, uma das coisas principais é que a gente não pode apostar com a vida da pessoa que a gente ama. A gente não pode apostar que a pessoa não vai se matar. Entende? Quando a gente tem, assim, também não pode ter medo de perguntar. As pessoas ficam com a noção de que se perguntar vai botar ideia na cabeça. Não. Tem trabalhos mostrando que perguntar e perguntar claramente não bota ideia na cabeça de ninguém. Ao contrário, dá um alívio muito grande, porque a pessoa sente que pode falar. Né? Então, o que a gente vai perguntar? Se a pessoa, em primeiro lugar, está com pensamentos que ficam rodando muito fortes na cabeça, mesmo que a pessoa não queira. Né? São pensamentos suicida, ideação suicida, ou pensamento intrusivo. Se a pessoa está com esses pensamentos, ela já precisa ajuda. Né? Nesse momento, ela pode, por exemplo, ir para um psicólogo ou ir para um médico se ela tiver outros sinais que indiquem doença. Se a pessoa, além dessas ideias, tem um plano, ela diz, eu estou pensando já em como é que eu vou fazer isso, né? A coisa já é mais séria. Aí é muito importante entrar em contato com a família,
Eu sei que existe toda a questão do sigilo médico e do sigilo psicoterápico também, mas esta é uma situação em que a quebra do sigilo é obrigatória, porque a gente precisa, em primeiro lugar, salvar a vida. Entende? E se a pessoa diz, olha, me ajude porque eu quero me matar, né, ou qualquer coisa que seja semelhante a isso, não apenas a gente deve escutar, mas o principal, olha, primeira coisa, eu não vou desgrudar de você. Eu vou ficar junto de você e eu vou com você para um atendimento que você precisa. Vamos agora para a emergência. Entende? Agora, se a pessoa está querendo se matar agora, que é o que a gente chama crise suicida, tá? Aí é emergência médica. Chama o SAMU. Entende? Segura a pessoa, chama ajuda, não deixa a pessoa só de jeito nenhum. Quem tem risco de suicídio não pode ter tranca nem em banheiro. Né? E chama o SAMU para levar para emergência, porque a gente está falando de uma emergência médica, nesse caso. Se a pessoa está com sinais de que vai ter infarto, você fica esperando para ver se é gases? Ou você leva para emergência? Você leva para emergência. Se for gases, que alívio. Que bom que não era. Né? Mas se for infarto, a pessoa está na emergência e está sendo atendida. Então é isso que eu falo. Certo. Não aposte com a vida de quem você ama. Né? Leve a sério. Procure ajuda, porque uma pessoa leiga, ela não vai ter condição de avaliar o risco real. O profissional pode. Certo. João, que dicas você daria para uma pessoa que precisa ajudar alguém que demonstra uma atitude, um gesto, um pensamento, uma ideia suicida? Eu vou pegar o embalo da Miriam para complementar, né, somar aí do que ela falou, que foi muito bacana. O primeiro ponto é o acolhimento, né? A gente diminuir o julgamento, acolher a fala da pessoa para ela se sentir mais à vontade, poder completar as próprias ideias, poder falar sobre o momento que ela está passando, falar sobre o suicídio. É muito importante a gente não ficar julgando, porque quando a gente começa a julgar, a gente está fazendo um movimento que a pessoa já faz. Só que a gente está fazendo algo que ela já fez toda aquela análise na cabeça dela. Então, ela já esgotou as possibilidades. Então, para ela, aquela decisão do suicídio é uma decisão que está perto, que está se aproximando. Então, quando a gente começa a não julgar e acolhe, a gente dá a chance dessa pessoa poder falar e se escutar. Então, muitas vezes, quando ela fala e se escuta, ela vai se dando conta de muita coisa. Eu já tive casos de pessoas que estavam pensando em se matar e começaram a falar, e na própria fala delas, para mim, elas chegaram a conclusões. Porque é diferente você falar e você se escutar do que você ficar só ruminando as ideias na cabeça. Daí a importância do acolhimento. Uma outra coisa é que quando a pessoa começa a gerar esse movimento do suicídio nela, né, para ir para a tentativa de suicídio, ela começa a ir enrijecendo mais os pensamentos. E esse olhar para a falta, ele deixa a gente num lugar de prisioneiro do passado. Todo mundo que está muito voltado para a falta, se eu vivo uma vida, por exemplo, queria tanto voltar na década de 80, que as músicas eram melhores, as pessoas eram mais simpáticas, a gente se amava mais, todo mundo era muito querido. Eu estou preso no passado, eu estou vivendo de um vazio existencial. E o suicídio ele vai chegando nesse movimento cada vez maior, até que isso vai se agravando e vira realmente uma doença que leva ele a querer tirar a própria vida. Então, esse movimento de ficar tentando tirar a pessoa daquilo que ela está buscando tem que ser diminuído. O acolhimento é o principal ponto. E eu costumo falar para as pessoas, Rosane, para elas poderem trazer uma noção do pacto. Até pegando a ideia da Miriam, que seria o seguinte, de poder virar para uma pessoa que está ameaçando, está trazendo aquelas ideias mais leves, sabe, do suicídio, quando a pessoa está começando a namorar a ideia, de virar para ela e falar assim, olha, vamos fazer um pacto aqui agora? Eu sei que você confia em mim, você não confia? Ela confia. Então eu quero fazer um acordo com você. Se você pensar em tirar a tua vida, antes disso você vai me ligar? Você vai entrar em contato comigo? Quando passar qualquer pensamento, ventilar qualquer ideia, você pode entrar em contato comigo, conversar comigo, porque eu amo você. Então, assim, eu sei que na hora pode ser que você nem lembre disso,
Mas se você começar a chegar perto desse 10, você me liga antes, porque eu quero poder estar ali para pelo menos te escutar, para poder te acolher. E muitos casos de suicídio são evitados por conta disso. Porque a pessoa, ela liga, porque ela está vinculada a alguém. Então ela pensa, poxa, eu vou fazer um mal enorme para mim, mas não sou só eu. No momento que eu tirar minha vida, o João vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste, mas se ela tem um vínculo com você, porque você acolheu, esse acolhimento coloca dentro da cabeça dela uma mini dívida. E aí ela fica voltada para você, para quando ela for passar por qualquer situação difícil, de poder ir lá e conversar, de poder te resgatar, sabe, de conversar algo. Então, eu acho que a dica que eu daria, assim, que eu uso muito, é esse acolhimento. É ter uma fala de acolhimento. E também, pegando até o que a Miriam falou, fazer perguntas mesmo, Rosane. Perguntar para a pessoa, você tem pensado em suicídio? Como é que está sendo isso para você? O que passa pela tua cabeça? Me fala um pouco disso. Conversar com a pessoa, você não está estimulando ela a se matar, você está estimulando ela a falar sobre coisas que às vezes ela está ali sozinha nos pensamentos, sem compartilhar com ninguém. Ruminando. Quando a gente dá espaço, ajuda. Ela está ruminando. Verdade. Quando a gente dá espaço, ajuda. Tem, falando em acolhimento, a gente precisa, é muito bom que a gente destaque aqui o trabalho do Centro de Valorização da Vida, né, gente, que é super importante, né, funciona 24 horas, tem vários canais, tem o Ligue 188, é fundamental para acolher, para ouvir essas histórias, para ouvir esses momentos, entendeu? Quem não tem com quem conversar, com quem falar, procure o 188, não é isso, João? Sim. É um trabalho excelente, não só não só poder ligar, mas entrar no site, falar com eles, poder ter esse respaldo é muito bacana, porque às vezes você está diante de alguém, você não sabe o que fazer, você pode começar a estimular a pessoa a ligar com ela, também você está do lado, fica ali, olha, eu estou com você aí, como é que está sendo a conversa? Estimular ela mesmo a fazer esse movimento, porque a pessoa ela começa a entrar numa apatia, e a apatia é a desconexão, né, com a vida, ela vai se desligando, até que acabar com a própria essência se torna uma opção. Então é bacana ter alguém perto, sim. CVV faz um trabalho lindo, lindo, lindo. Sim. Roseli, o que você, né, que já, não sei em que ano foi exatamente, que você superou, né, essa tentativa que você fez de suicídio, de lá para cá, muita coisa mudou na sua vida, você hoje motiva, inspira e ajuda tantas pessoas. O que você diz hoje para alguém? Quais as dicas que você dá para quem quer ajudar alguém que está pensando dessa forma? Porque às vezes as pessoas não sabem como agir. A doutora Miriam, ela foi bem objetiva na sua fala, porque resumiu bem claro, né, a parte tanto a doutora Miriam como o doutor João, a parte do acolhimento verbal, que é algo que eu acho que o primeiro contato que você tem com a pessoa com pensamento suicida é tentar desviar o objetivo dela. O objetivo dela é se matar. Então, geralmente, quem quer se matar não faz um planejamento. É muito difícil, né? Alguém planejar, premeditar, mas quem premedita é algo bem grave, né? Já está num estágio bem crônico, né? E o acolhimento verbal é a dica primordial, porque vai levar ao ser humano a desviar o objetivo dele, tirar ele daquela zona de perigo e levar ele para tentar enxergar a situação de uma outra forma, né? Porque a questão de ficar ruminando aqueles pensamentos negativos é algo que se você não desviar esses pensamentos do inconsciente do ser humano, vai levar ele para o suicídio rápido, porque é algo muito rápido. Tem pensamento que quando ele vem, ele leva a pessoa a cometer o ato suicida, né? E quando você identifica uma pessoa através das atitudes, da fala, por exemplo, hoje em dia é muito comum a gente ver entre os jovens, né, eles se cortam, né, eles cometem coisas assim para chamar muito a atenção, e os pais, né? Eles não têm isso, eles não têm o preparo adequado para lidar com essa situação. Então,
A primeira coisa é fazer o que a doutora Miriam falou, eu reforço, levar esta pessoa imediatamente para a emergência, porque quando ela está em crise, nessa neurose, né, nessa psicose, é importante levar ela para um profissional, até mesmo o CVV, né, porque a pessoa, às vezes, que recebe aquele choque quando vê a pessoa se cortando, se perfurando, né, é importante quem tem alguém que sofre de crises depressivas crônicas em casa, observar sempre, né, o quarto, o ambiente que essa pessoa fica, justamente tentar tirar tudo que for cortante de lá, né? Tudo que for cortante tem que ter a gente tem que fazer umas manobras meio doida, né? A gente também tem que ter essa sensibilidade de tirar tudo isso para que justamente não se transforme uma arma letal, né? Levar a uma emergência e, posteriormente, também fazer o tratamento terapêutico, porque é algo esse trabalho em conjunto dos profissionais é algo muito maravilhoso, porque amplia a visão daquela pessoa, resgata valores, né? Se desenvolve talentos, porque, geralmente, a pessoa que sofre de pensamentos suicidas, ela tem muitos talentos, e é isso que precisa ser ressaltado para que essa vida se enxergue e se encontre na sua identidade, né? E a partir do acompanhamento, é aquilo, né, que o Dr. João falou, eu não vou soltar de você fazer aquela aliança, né, o pacto com aquela vida, de modo que aquela pessoa estabeleça um laço afetivo de confiança, a ponto de que ela vai chamar você em qualquer hora e você vai estar disponível. Então, enquanto a ajuda não chega, você vai ter que se sacrificar, porque tem gente que não liga, não vai fazer não, quem quer se matar não avisa. Não, realmente, quem quer se matar não avisa, mas você precisa estar atento aos sinais que essa pessoa vai dar. Então, gente, olha, a dica fundamental é o acolhimento. Gente, sim. Gente, olha, o papo está muito bom, mas a gente já está aqui chegando ao final. Eu queria agradecer muito a vocês. Quero saber se a doutora Miriam, se o João, se a Roseli querem deixar uma mensagem final. Antes disso, eu queria ler aqui algumas mensagens, né? Algumas pessoas aqui deixaram algumas mensagens. A Vânia Brito, legal, sentir, pensar e agir na mesma direção, homeostase, equilíbrio. Deixa eu ver aqui. Tema muito importante, gratidão ao trabalho que vocês estão dispondo. Tem uma pergunta aqui do perfil História de uma Diabética, que ela pergunta: a negação de uma doença que ela sabe que levará à morte é uma forma de suicídio? Né? Não sei se algum de vocês poderia responder. A pessoa não é o problema é parte dela. É um comportamento autolesivo, mas para a gente dizer que é suicídio, é preciso haver uma intenção declarada de morrer. A pessoa precisa estar usando alguma coisa que a pessoa acha que vai causar a morte, que é exatamente o que aconteceu no caso da Roseli, né? Ela achava que ia morrer mesmo, né? Então foi uma tentativa de suicídio, mas simplesmente parar uma medicação porque às vezes acha que vai ficar bem ou que não tem a doença, é uma coisa diferente. É uma falta de informação, é uma dificuldade de lidar com a doença, né? A gente precisa poder conversar com essa pessoa, mas a gente não pode interpretar como suicídio, ok? E uma coisa que eu gostaria de poder falar... Caso aqui, desculpa. Eu vi essa mensagem. Então, pois exatamente, ela diz que ela parou o tratamento e com a ilusão de que ela não tem esse diagnóstico. Muitas pessoas, né, negam a doença e sintomas e limitações se acentuam, você se isola, declina e volta a tomar a medicação e entender que você não pode ficar sem os remédios. É aquilo que a gente estava aqui falando, que a doutora acabou de falar, né, que é a questão da negação da doença. Que vai fazer a diferença
entre a pessoa ficar bem ou não vai ser a família. Porque... Certo. Às vezes, e aqui a própria... A gente tem que recrutar. Verdade. E a própria Helena está dizendo aqui. É verdade. E a Helena está dizendo aqui, se você tem com quem dividir, realmente dissolve. Ótimo. É muito importante. É tudo que foi colocado aqui, né? Ajuda, você ser acolhido, você acolher. Enfim. Então, quer deixar um recado no final, doutora? Se eu entendi, ela está perguntando se eu quero deixar um recado final. Sim, é uma coisa, tá? As pessoas costumam falar muito que falar é a solução. Isso é um problema. Né? Quando a gente está lidando com uma doença, isso é um problema muito grande, porque a solução para a doença não vai ser falar, vai ser tratar. Né? Existem formas de tratamento pela fala, mas isso é uma coisa diferente. Se falou aqui em atendimento telefônico, eu acho que a gente precisa ver isso com uma certa cautela. Por quê? Porque existem estudos mostrando que atendimento telefônico não reduz o risco de suicídio. Isso não é nem aqui, isso foi estudo feito lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque na hora que a pessoa liga para alguém que está escutando, ok, vai desabafar, é como você baixar um pouquinho o pico da panela de pressão. Né? Você alivia um pouquinho a pressão naquela hora. Mas se você não desligar o fogo, aquela panela vai estourar alguma hora. Né? Pode não ser agora, mas lá adiante vai estourar. Então, não basta, a pessoa você não pode achar que ligar para um serviço telefônico vai resolver o seu problema, pode aliviar naquele momento. Eu não duvido que tenha salvado muitas vidas, mas não pode parar por aí. A ajuda que a pessoa precisa vai além disso. Claro. Então, a gente não pode ficar só neste único serviço. Ok? A ajuda que a pessoa precisa... Tudo se complementa, né, doutora? É mais que isso. Certo. Por isso tem o lema da campanha esse ano, né? Por isso o lema desse ano, né? É preciso agir, né? Ir rápido. Da campanha Setembro Amarelo, que é o que motiva a nossa live de hoje, que está chegando aqui ao fim. João, seu recado final, por favor. Olha, eu gostei muito desse lema do é preciso agir. Eu acho que eu acrescentaria só, é preciso agir em conjunto. Porque nem é só um problema só psiquiátrico, nem é só um problema emocional, é uma junção de tudo. E quando todo mundo se une, fica muito mais fácil. Então, assim, quem está passando por isso, procura ajuda, sabe? Vai atrás de profissionais especializados que você vai conseguir um amparo bacana e é sim possível sair disso. Vai aparecer uma luz no final do túnel, você vai conseguir voltar para a vida com qualidade, para poder estar aí feliz, para poder seguir. E aí, a vida é tão bonita, tem... Roseli, querida, está nos ouvindo aqui, ouvindo? Né? Sim, eu estou te ouvindo agora. Eu estou com uma intermitência aqui no meu sinal, gente. Roseli, você, tempos atrás, você conseguiu superar tudo isso, né? O que você diz hoje para a Roseli lá de trás? O que você diz para as outras pessoas que estão nos assistindo para a gente encerrar nossa live de hoje? Eu digo que a Roseli ficou para trás, né? Agora a nova Roseli está aqui, né? Para contar, está viva, é preciso agir e viver, porque eu estou viva, eu sou uma sobrevivente do suicídio e também da depressão. E eu deixo aqui
como recado final para todos, né, que é primordial, acima de qualquer coisa, você, como o doutor João falou, a doutora Miriam também, é um conjunto, né? Então, tem a parte fisiológica e a parte que eu acredito espiritual. Então, é preciso ter uma comunhão em conjunto, né? Principalmente Deus, colocando Deus acima de qualquer coisa, acima de qualquer tudo, porque Deus é o criador do céu, da terra e de todos os seres viventes. Então, quando ele age, ele nos dá direcionamento, sabedoria para que nós possamos também levar aos profissionais, aos consultórios, porque hoje em dia tem técnicas excelentes, que eu costumo dizer que quem entra dentro de um consultório, ele sempre vai querer voltar, mesmo que ele já esteja curado, porque é um vínculo que se cria muito bacana para quem consegue sair como sobrevivente dessa situação. Então, fica a dica que é preciso agir. Você pode, você consegue, você vale muito. Então, busque o seu melhor, encontre a sua identidade. Eu acho que a melhor coisa que eu ouvi foi você falar de sobrevivente, Roseli. Você conseguiu um passo importantíssimo, que é exatamente passar de vítima a sobrevivente. Sim, muito obrigada. Exatamente. Roseli merece nossos parabéns, Roseli. Nossos parabéns e assim, né? Você é uma vitoriosa, um exemplo para tantas pessoas aí de força, de coragem, né? De resiliência. E isso é muito importante que isso leve para outras pessoas. Muito obrigada por você ter aceitado aqui contar sua experiência de vida para a gente. Muito obrigada ao João Alexandre Borba, que é psicólogo, que trouxe aqui para a gente todas as informações aí sobre formas de acolhimento, sobre formas de lidar com essas situações nas famílias, ele que também é terapeuta de família e casais. A doutora Miriam Gorender, que ela é psiquiatra, ela é especializada também em atendimento a idosos, né? Ela é psiquiatra com especialização em geriatria também, e ela é diretora da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria, que é uma das entidades que realiza a campanha Setembro Amarelo, né, que é realizada no Brasil desde 2014, no sentido de prevenir, ajudar a conscientizar sobre esse problema tão grave, tão sério de saúde pública, que é a questão do suicídio no Brasil e no mundo. Gente, muito obrigada de coração a vocês por terem participado aqui com a gente hoje. Quero agradecer também o público que participou com a gente e lembrar que essa live está sendo transmitida no Facebook, depois ela fica disponível também no nosso YouTube, Vida e Ação. Acompanhe nosso site, vidaeação.com.br, né? Siga nossas redes aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, e você também pode colaborar deixando a sua sugestão para a gente aqui no chat, ou no nosso e-mail, papodepandemia@vidaeação.com.br. Não deixe de acompanhar a gente aqui no nosso próximo Papo de Pandemia, né? Agora, quarta-feira que vem, né? Às 19 horas. E em breve vamos anunciar também os convidados do tema da próxima semana. Fiquem ligados que vamos divulgar todos os detalhes aí nas nossas redes. Lembrando que é o seguinte, gente, até o dia 30, nossa série Setembro Amarelo, no nosso site, todos os dias, vocês entrem lá, vidaeação.com.br, vocês vão ver várias matérias, joga lá, Setembro Amarelo, saúde mental, ansiedade, depressão, bota uma palavrinha-chave lá, vocês vão encontrar conteúdo de fontes confiáveis, porque a gente não trabalha com fontes que não sejam confiáveis. Então, gente, acreditem nos médicos, acreditem nos nossos psicólogos, acreditem nos nossos psicanalistas, procurem ajuda, entendeu? Não fiquem sozinhos, sabe? Busquem os psiquiatras, busquem quando for necessário, vençam o preconceito, né? Ajudem a vencer essa barreira, que outras pessoas vençam essa barreira, e a gente precisa falar sobre esse tema que é tão importante. E precisamos falar não só em setembro, a gente fala o ano inteiro. A gente lá no nosso site tem uma área chamada Mente, onde a gente tem o ano inteiro notícias sobre saúde mental, que é fundamental, né, para a gente ficar bem, para o nosso próprio bem-estar, e a gente está bem com a gente, com os demais e com o planeta. Se cuidem, gente, a pandemia não acabou. Fiquem em casa sempre que puderem, cada um fazendo a sua parte, essa pandemia vai passar logo, e em breve a gente vai poder se abraçar, trocar afetos com mais tranquilidade.
Até o nosso próximo encontro. Um abraço virtual, caloroso, afetuoso para todo mundo. Tchau, obrigada. Tchau, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada a vocês. Tchau, tchau. Obrigada Obrigado. a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Até mais.